Em 2018, no julgamento do habeas corpus 399-109, o STJ entendeu que a falta de recolhimento do ICMS por meses consecutivos gera a configuração do crime de apropriação indébita. Essa decisão gerou muita repercussão e críticas na nossa disciplina. Vamos entender hoje quais foram as premissas adotadas pelo STJ nessa decisão e verificar se esse entendimento deve ou não ser mantido. O vídeo de hoje é sobre a configuração de crime pelo não recolhimento do ICMS. Essa discussão tem um misto de penal com tributário, mas sem dúvida ela traz uma repercussão imensa para a nossa disciplina e nós vamos nos ater a ela. Anteriormente já havia um entendimento consolidado de configuração do crime de apropriação indébita nas hipóteses de substituição tributária quando o sujeito retinha o tributo de outro sujeito e não recolhia esse valor ao fisco. Essa era uma hipótese clara de configuração do crime e, portanto, mais pacífica. Nós vamos começar explicando essa concepção para depois trazer o que foi decidido pelo STJ em 2018. O tipo penal previsto no artigo 168 do Código Penal e designado como apropriação indébita consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. A Lei 8.137 de 90, que é a lei que define os crimes contra a ordem tributária, no seu artigo 2º, inciso 2, determina que constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Como isso se aplica na substituição tributária? Vamos imaginar uma pequena cadeia produtiva em que há uma substituição para frente ou progressiva. Vamos imaginar o contribuinte A e o contribuinte B. O contribuinte A vende uma mercadoria para o contribuinte B, que é um revendedor dessa mercadoria. Nessa operação, o contribuinte A ele vai recolher o ICMS próprio, ou seja, aquele ICMS que incide nessa operação de venda de A para B, em que A é o contribuinte. Então, ele vai recolher o ICMS incidente nessa operação em que ele é o vendedor da mercadoria. Mas, por força de uma determinação legal, que determina a substituição para frente ou progressiva, ele também vai ter que recolher o ICMS devido por B por presunção. Presume-se que B vai vender essa mercadoria no futuro e haverá uma forma de cálculo presumido desse ICMS, que é o ICMS substituição. Ou seja, ele vai recolher na condição de substituto de B o ICMS que será devido por B na operação que ocorrerá na frente, lá na frente da cadeia produtiva. Então, ele vai ter que recolher dois ICMS, o próprio, da própria operação dele, em que ele é o contribuinte, e o por substituição, que é aquele incidente na operação que B ainda vai realizar e que ele vai recolher na condição de substituto. Então, B, quando for fazer o pagamento dessa operação para A, vai pagar, além do valor da operação, o valor do ICMS presumido daquela operação que ele ainda irá realizar de venda dessa mercadoria. Há uma espécie de retenção por A desse valor do ICMS. Sendo assim, A vai recolher tanto o ICMS próprio na condição de contribuinte, como o ICMS substituição na condição de substituto. O valor do ICMS substituição não é e nunca foi de titularidade do contribuinte A. Ele era de B e terá que ser pago ao fisco estadual. Ele está apenas transitando no caixa de A. A tem a obrigação, portanto, de recolher de B e repassar para o fisco estadual. Se ela não faz esse repasse para o fisco estadual, se ela não recolhe o ICMS substituição, está clara a configuração do crime de apropriação indébita, porque ela se apropriou indevidamente do valor que ela detinha transitoriamente de terceiro, que ela só tinha que repassar para o fisco e não repassou. Nisso aí, não há maiores dúvidas quanto à configuração do crime de apropriação indébita e era um entendimento mais ou menos
pacífico que a gente tinha. No julgamento do habeas corpus 399109, a terceira seção do STJ decidiu interpretando a previsão do crime de apropriação indébita previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, mais especificamente as expressões descontado ou cobrado. O STJ entendeu que são essas as expressões que restringem o sujeito ativo do delito. Não é qualquer pessoa que deixa de recolher o tributo que estará cometendo o crime de apropriação indébita. E aí ele definiu duas situações. Vejam bem, o termo descontado se refere aos tributos diretos no caso de substituição tributária. Assim, um contribuinte desconta o valor do tributo devido por outro contribuinte e deve recolher esse valor aos cofres públicos. Se ele não recolhe, configura-se o crime de apropriação indébita. O termo cobrado deve ser compreendido nas relações tributárias relativas aos tributos indiretos ou sobre o consumo, de maneira que é irrelevante se esse tributo é devido por operação própria ou por substituição, já que não haverá ônus financeiro para o contribuinte de direito. A lógica utilizada na decisão é a de que, no caso dos tributos indiretos, como é o caso do ICMS, o ônus financeiro do tributo é necessariamente repassado para o consumidor final, o chamado contribuinte de fato. É como se o contribuinte de direito houvesse cobrado o tributo, o valor do tributo, do contribuinte de fato, ou repassado para o contribuinte de fato, que é o consumidor final, e não recolhido para o fisco. É como se ele tivesse cobrado o tributo e não repassado, de forma que se configuraria, neste caso, o crime de apropriação indébita também. Essa decisão do STJ ampliou o leque de possibilidades de configuração do crime de apropriação indébita contra a ordem tributária. De acordo com ela, então, o que temos é basicamente que se configura a apropriação indébita no caso dos tributos diretos, quando há substituição tributária e o valor do tributo é descontado ou retido e não repassado para o fisco. No caso dos tributos indiretos, em qualquer situação, seja próprio ou por substituição, tendo em vista que o ônus é sempre repassado para o contribuinte de fato. Esse julgamento do STJ ele foi apertado, ele foi adotado por maioria e não por unanimidade. Eu acredito que o STF ainda vai ter a oportunidade de se manifestar sobre o tema, muito em breve, assim eu espero, e a gente vai ter a oportunidade também de acompanhar o deslinde dessa questão. E aí, certamente, o posicionamento do STF é o que vai definir essa questão, se prevalece ou não esse entendimento. A doutrina do direito tributário tem criticado intensamente essa decisão. Isso porque, juridicamente, ainda que haja repercussão econômica do tributo, no caso dos tributos indiretos, não há efetivamente uma obrigação acessória de fazer o desconto ou retenção. Na verdade, não há essa obrigação. A repercussão econômica ela é natural dessa natureza de tributos, dos tributos indiretos. E, aliás, a gente sequer consegue, na maioria das vezes, identificar quem é esse tal do contribuinte de fato. Então, na verdade, não há uma efetiva cobrança do tributo desses contribuintes de fato. Juridicamente, só existe um contribuinte, que é o contribuinte de direito. Portanto, não haveria que se falar de titularidade de terceiro desses valores. O destaque do ICMS na nota fiscal de venda ao consumidor final tem mero efeito fiscal e contábil, não representando o repasse da cobrança para esse consumidor. Nesse caso, há uma série de mecanismos legais para reprimir esse tipo de atuação do contribuinte, como multas de mora ou por descumprimento de obrigação acessória, quando for o caso. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os links de 2 artigos de doutrina fazendo críticas diferentes a essa mesma decisão, dentre muitos outros que vocês vão encontrar aí na internet, nas revistas, nos periódicos, enfim. Eu destaco aqui um dos artigos que eu compartilhei aqui com vocês, que é de autoria do Ricardo Lodi Ribeiro, que ele afirma que essa decisão acaba criando uma prisão por dívida.
a prisão pela falta de recolhimento do tributo. Apesar de ser uma prisão penal e não civil, ele entende que isso ofende o que determina o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, que veda a prisão por dívida no nosso ordenamento, assim como o parágrafo 7º do artigo 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, que foi internalizado no nosso ordenamento pelo Decreto Legislativo 27 de 92 e pelo Decreto 678 de 92, com caráter supralegal, conforme reconhecido pelo STF no recurso extraordinário 349703. Ou seja, um dos argumentos, além daqueles comuns que eu já coloquei aqui, é de que essa decisão estaria criando uma prisão por dívida. A falta de recolhimento do tributo gera prisão. Seria um meio coercitivo para a cobrança de tributos. Isso ofenderia não só a nossa Constituição, como também o Pacto de San José da Costa Rica. O outro artigo que eu compartilhei com vocês é de autoria de Hugo de Brito Machado II. Ele chama atenção para uma falta de coerência jurisprudencial. E aí ele cita a súmula 323 do STF, que determina ser inadmissível a apreensão de mercadorias como forma coercitiva de cobrança de tributos. Se não é possível a apreensão de mercadorias, quem dirá a prisão de pessoas como forma coercitiva para o pagamento de tributo? Ele entende que isso é uma falta de coerência jurisprudencial e ele cita até outros precedentes para mostrar que essa decisão ela destoa em nosso ordenamento jurídico. Esses dois artigos são bastante interessantes, além de outros também que eu não tive a oportunidade de colocar aqui, mas posso compartilhar depois com vocês, mas que trazem reflexões bastante interessantes com críticas a essa decisão do STJ. No entanto, eu acredito que essa decisão do STJ é um reflexo da decisão do STF que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente ainda vai ter um vídeo específico sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque realmente esse é um assunto bem específico. Mas podemos antecipar que para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições, o contribuinte alegou que o ICMS não integra o faturamento da empresa. Ele seria uma receita de terceiro e, por isso, não poderia integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é a receita ou o faturamento. Então, se não é uma receita da empresa, se não é um faturamento da empresa, deve ser excluído e isso foi confirmado, foi reconhecido já pelo STF, apesar de ainda não ter concluído totalmente o julgamento, esse ponto da tese já foi resolvido pelo STF. Assim, se ele não é receita ou faturamento da empresa, ele deve ser uma receita de terceiro. Se ele é uma receita de terceiro e a empresa não realiza o recolhimento dentro do prazo, há, portanto, uma apropriação indébita, porque há aí uma receita de terceiro que está sendo detida pela empresa sem o devido recolhimento dentro do prazo. Eu acredito que essa decisão do STJ tem muita relação de consequência com essa decisão do Supremo em relação ao ICMS e à base de cálculo do PIS e COFINS. Essa certamente é uma consequência que os contribuintes não previram nessa discussão do PIS e da COFINS, não necessariamente ela será mantida pelo STF. Nós vamos aguardar ainda a posição do STF sobre essa questão. Eu particularmente sou contra a criação de tipos penais ou de extensão de tipos penais como meio coercitivo, como sanção política, digamos assim, para forçar o contribuinte ao recolhimento dos tributos. Apesar da importância da cobrança e do recolhimento espontâneo de tributos, eu acho que a gente pode alcançar uma situação ideal através de uma reforma mesmo do nosso sistema, que a gente melhore bastante o nosso sistema, tanto em relação à justiça fiscal como em segurança para o contribuinte, para que a gente crie realmente uma cultura de recolhimento de tributos e de aplicação das sanções pecuniárias cabíveis para isso. Eu acho que a criação de crimes, a configuração de crimes relativas à ordem tributária tem que se restringir a situações realmente excepcionais. O nosso sistema tributário ele tem que ser eficiente para promover
a cobrança e para pressionar o contribuinte a realizar o recolhimento espontâneo dentro do nosso próprio sistema, recorrendo apenas ao sistema penal em situações muito excepcionais. E vocês, o que acham dessa decisão? Deve ser configurada a apropriação indébita a falta de recolhimento do ICMS por ele ser um tributo indireto? Deixe aqui sua opinião nos nossos comentários para a gente fomentar aí uma discussão. E também não deixem de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai continuar acompanhando essa matéria e teremos certamente novos vídeos assim que o Supremo se posicionar sobre o assunto. Um abraço a todos e até a próxima!